O Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil. Em seu acervo, milhares de objetos, dentre eles a coleção de numismática considerada a maior da América Latina. São mais de 146 mil peças, principalmente cédulas e moedas. Ao ver o acervo, podemos saber até mesmo quando as primeiras cédulas passaram a circular no país. Com a chegada do rei, em 1808, ele cria o Banco do Brasil, que é o segundo banco da América, né? O Banco do Brasil. Em 1810, eles começam a emitir cédulas com um determinado valor, um emissor legal, né? E tem-se início a história do nosso papel moeda como cédula bancária a partir daí. O Rio de Janeiro foi a cidade mais representada no nosso dinheiro. Suas belezas naturais exerciam um grande encantamento. A cidade foi sede do Império e, mais tarde, capital federal, além de abrigar diversas casas bancárias e o Tesouro Nacional. Essa ideia vem de uma ideia nacionalista, no momento que uma nação ela cria um determinado papel moeda, vamos dizer assim, ela transmite uma determinada arte para esse papel, representando as riquezas de sua terra. No caso do Brasil, nós temos a representação em cédulas da cidade do Rio de Janeiro, de diversos pontos da cidade, como da Baía de Guanabara, como também da Avenida Niemeyer. Mas nós temos outras imagens também que representam essa arte nas cédulas do Brasil. Não se sabe exatamente quantos locais no Rio de Janeiro foram estampados nas cédulas, mas o Museu Histórico possui alguns registros importantes, como uma nota de R$2.000 que estampa a Rua 1º de Março, outra de R$10.000 com a Praia de Botafogo, uma de R$20.000 com uma vista da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar, e até a de R$50.000 que traz o registro do Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. A representação do Rio de Janeiro nas cédulas não teve apenas o objetivo de mostrar as belezas naturais. Era usada também como uma estratégia do governo da época para fazer propaganda e divulgar a cidade. A representação da cidade do Rio de Janeiro vem de encontro também com as modificações pelas quais a cidade foi passando à medida que ela foi evoluindo historicamente. Porque a cidade evolui, ou melhor, evoluiu do século XVI ao século XXI. Então, nesse momento, nesse contexto, eu creio que as autoridades quiseram, como um meio de propaganda, promover a nossa cidade exibindo partes importantes da nossa paisagem. Durante o passar dos anos, as notas foram se modernizando e também mudaram de contexto. Houve uma mudança da seguinte maneira, ao meu ver. Se anteriormente havia um sentimento de nacionalismo e esse sentimento de nacionalismo era representado nas cédulas através dos personagens históricos da nossa própria história, no caso, posteriormente, a partir da criação do Banco Central do Brasil, a tendência é modernizando e chamando a atenção da população para determinados elementos, como no caso do real. Nós temos a representação de espécies que estão em extinção.